Bom dia, boa tarde, boa noite. Você não vai acreditar nessa história de superação. Nosso convidado de hoje sofreu um grave acidente aos 19 anos de idade. Sofreu 14 fraturas, ficou internado 96 dias, precisou renascer, se redescobrir, aprender tudo de novo, perdeu a audição por 14 anos e mesmo assim, com muita dificuldade, conseguiu ser aprovado em vários concursos. Ele fez mais de 40 provas ao longo do caminho e hoje é auditor da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul e, depois disso tudo, conseguiu se tornar faixa preta em Jiu-Jitsu. Hoje ele é pai, palestrante, professor do Gran Curso Online e inspira milhares de alunos em todo o Brasil. Antes de contarmos um pouquinho dessa história, quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que divulgamos por aqui semanalmente. Professor Rodrigo, um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado por vir a Brasília e compartilhar essa história tão inspiradora. Prazer é meu, eu que agradeço muito vocês. E é um prazer estar aqui, compartilhar essa história, contar essa história e bater esse papo, né? Para que ela sirva, assim, possa servir de inspiração para aquela pessoa que hoje está estudando, está tendo aquela dificuldade, ver que nem tudo é o fim do mundo. Sim. Né? Você quase passou por um momento ali de muito aperto, né? Mas a gente vai chegar lá. Antes disso, eu quero pedir a você que conte um pouquinho das suas origens. Quem é o professor Rodrigo Machado? Bom, o Rodrigo Machado, ele é natural de Minas, né? Eu sou nascido em Minas Gerais, Belo Horizonte. E a minha origem, ela está dentro do contexto geral do brasileiro. Não somos, assim, uma família rica e nem somos uma família pobre. A gente é uma família de classe média. Meu pai taxista, minha mãe era dona de casa. Então eu estudei em escola particular até o 4º ano e do 5º ano em diante foi escola pública, né? Então ali no 2º ano, né, que antes era o 2º ano, ensino fundamental, eu entrei no curso técnico e aí comecei a fazer o curso técnico em contabilidade. E ali foi a primeira impressão que eu tive com a contabilidade, foi traumática. Né? Foi traumática, porque o professor, nos primeiros dias, falou, olha, o ativo é debitado e o passivo é creditado. E me deu um exercício para fazer e no outro dia ele foi corrigir. E eu vi que o ativo também tinha crédito e o passivo tinha débito, então eu tomei um trauma. Eu falei, não quero isso para mim. Não faz sentido, isso, contabilidade não existe. Eu acho que eu vou fazer direito. É mais tranquilo para mim. E as coisas foram mudando ao longo dos anos e eu descobri que a contabilidade não era um trauma, não era traumática. E acabei me apaixonando pela disciplina. Mas antes de tentar o direito, você tinha planos de se tornar atleta profissional. Você jogava bola, fazia jiu-jitsu, você era um esportista, até hoje é um esportista de mão cheia, né? E isso, o esporte sempre teve ligado à minha vida, né? Então, fazia o jiu-jitsu para controlar o ímpeto daquele jovem, né? O jiu-jitsu me dava aquela disciplina. E o futebol eu jogava nas categorias de base, então estava ali alimentando aquele sonho de, se a gente pudesse chutar, de 99% dos garotos brasileiros. Né? Eu quero ser jogador de futebol. E nesse meio caminho nós tivemos um evento, né, que eu acredito que são coisas que acontecem na vida da gente para servir de lição. Então foi coisas assim, coisas de Deus. Né? Então eu tinha planejado, eu tinha desenhado para mim um cenário. Então Deus fez uma mudança e falou, não, Rodrigo, não é esse cenário, você vai ter que seguir esse outro cenário. Então aquela coisa assim, mudou. Mas depois desses eventos mais que a gente vai entrar depois, teve uma mudança. Eu voltei ao jiu-jitsu, não voltei ao futebol porque não dá mais, mas comecei a bicicleta. Né? Então hoje eu me divido entre o jiu-jitsu e o ciclismo. Você é faixa preta em jiu-jitsu? Faixa preta de jiu-jitsu. Além de tudo que já faz, ainda tem tempo de ser faixa preta em jiu-jitsu. A gente se desdobra, né? A gente consegue. Não tenho mais uma dedicação ao jiu-jitsu como eu gostaria de ter, né? Porque são prioridades, né? Então eu tenho umas prioridades. Quando sobra um tempo eu corro lá, né? Mas ainda consigo mesclar, consigo compartilhar essas atividades. Que evento foi esse, aos 19 anos, que representou um segundo nascimento para você? Bom, foi em 99, tá? Foi no dia 7 de março de 99. Foi em Belo Horizonte, eu estava saindo da casa de uma namorada e ia para minha casa pegar o material do futebol.
Nesse meio tempo, entre o trajeto, eu não sei o que aconteceu de fato. Eu tenho alguns flashes de memória, mas eu lembro que o carro bateu do lado esquerdo. Eu creio que eu dei uma cochilada. O carro bateu do lado esquerdo do guarda-reio e perdeu o controle. Eu lembro que ele perdia o controle e ele foi para o outro lado, foi para o lado direito e chocou de frente com um poste. Então ali ele entrou no poste, né? E esse poste veio até aqui assim. Então ali eu tive 14 fraturas, né? E a mais grave delas foi a fratura do fêmur, que é o osso maior, o osso do corpo humano. Se eu errei, o pessoal vai me corrigir. Mas eu acredito que o fêmur seja o maior osso. Então, decorrente dessa fratura, eu tive uma doença chamada embolia pulmonar. E a embolia pulmonar, quando você tem essa fratura, aquela parte, o tutano ali, ele cai na corrente sanguínea, passa por todo o corpo. Quando ele passa no pulmão, ele entope os bronquíolos. Então você não respira. Então, parou de respirar. Então a respiração tem que ser mecânica. Então faz uma abertura, traqueostomia, fura o pescoço, põe um aparelho, uma ventilação mecânica e ali você vai levar a vida em diante. Só que tem uma estatística, né, que ela diz o seguinte: a cada 10 pacientes com embolia pulmonar, um escapa. Né? Então, consegui escapar da primeira. Depois eu tive outra, que foi a embolia gasosa. Então eu escapei 2 vezes. E ali, nesse período que eu fiquei internado, foram 96 dias. Então, decorrente desse acidente de carro, foram várias cirurgias. Eu tive as fraturas, tive pneumonia, né, tive a infecção hospitalar e eu creio que a sequela, a melhor delas que eu poderia ter tido, foi a perda auditiva, né, porque eu tive várias paradas cardíacas. Então eu poderia ter tido uma sequela neurológica, né, faltou oxigênio no cérebro, eu poderia ficar vegetando. Então, hoje eu dou graças a Deus por ter tido a sequela auditiva. Poderia ser muito pior. Né? Muito. E você me disse que ficou 96 dias no hospital, saiu do hospital pesando 40 quilos, precisou reaprender tudo, né? Os movimentos, sua mãe cuidou de você novamente como um bebê, né? Por um tempo. E como é que foi essa experiência de um jovem no auge da juventude ali, cheio de energia, correndo para todo lado, comendo o tempo todo, né? Jovem com milão, e depois precisou reaprender tudo, sem escutar, sem ouvir, bateu um desespero. Como é que foi essa experiência? Foi traumático, né? Porque você tem... O jovem, ele tem aquele anseio, né, de que ele vai salvar o mundo. Todos, né? Todos os jovens acham que vão salvar o mundo. E eu tinha um cenário muito legal para mim, né? Tava muito bem desenhado. Olha, todo mundo depositava uma esperança e falava assim: cara, você joga muita bola, você vai jogar bola. Eu falava: cara, eu acho que eu vou jogar bola. Então eu ia, treinava, jogava os jogos, ia bem. Eu falava: vai rolar. De repente, de um dia para o outro, acaba tudo, né? Então, assim, do futebol, aquela coisa aí, aquela esperança, às vezes até a certeza, e aí depois você está deitado numa cama com várias fraturas, você não consegue mexer os dedos, né? Porque com o tempo vai atrofiando, né? Você vai perdendo os movimentos, e aí tá surdo, a esperança vai acabando, né? A esperança vai acabando. E aí, então desmorona o mundo, né? E nesse desmoronamento, teve um evento que foi muito marcante nessa fase de recuperação, porque eu ficava deitado, né? Eu não tinha condições de me levantar, então eu ficava 24 horas deitado e tinha vários remédios ao meu lado, porque eu tomava remédio de depressão, remédio para dor, remédio para que eu tinha que recuperar as coisas todas, e eu fui fraco. Naquele momento eu fui fraco e eu peguei todos aqueles remédios e tomei, né? E pensei: olha, cansei, não vai rolar mais, chega. Então eu tomei aqueles remédios e falei: olha, acho que agora eu resolvo essa situação. Só que
Deus não permitiu que isso acontecesse, né? Então, o meu organismo colocou tudo para fora. Eu vomitei, o quarto, a cama, em mim mesmo. E ali eu me senti horrível, porque eu pensei assim, cara, eu não consigo me recuperar e não consigo nem resolver essa situação. Então agora eu tenho duas opções. Ou eu fico vegetando aqui o resto da minha vida, ou eu saio daqui. Então foi ali que eu tomei a decisão de sair dali. E para sair dali eu precisava tomar uma série de atitudes. Deixar de me sentir um coitado, um vítima, e tomar a rédea da situação. Foi ali que eu comecei realmente a mudar a mentalidade. Não só como daquele pessoa que está recuperando, mas uma mentalidade de vida mesmo. Então, não existe dificuldade que a gente possa enfrentar, que é entregue para a gente, que a gente não consiga enfrentar, né? Deus não nos dá um fardo maior. Então eu tinha certeza que eu conseguiria sair dali. Então foi ali que eu comecei, olha, eu precisava colar a minha perna, os ossos estavam distantes 5 centímetros. Para colar, o que eu precisava fazer? Eu precisava ficar em pé. Então eu comecei a ficar de pé, para juntar. Ah, olha, Rodrigo, você tem que andar pelo menos 10 minutos por dia. Eu andava 45 minutos. Então assim, eu sangrava, doía, eu chorava, eu caminhava, porque eu precisava. Por quanto tempo foi isso? A minha recuperação estimada, tá? Quando eu saí com 40 quilos, eles falaram para minha mãe assim, olha, Adélia, você vai ter que ter muita paciência com o Rodrigo, porque ele vai levar mais ou menos 10 anos para se recuperar. Aí, a minha recuperação, ela foi em 2 anos. E eu dou graças a Deus por ter conseguido uma vaga na rede Sara de hospitais. Então, lá em Belo Horizonte tem uma unidade e ela é específica do aparelho locomotor. Então, ali, para mim, foi uma bênção, né? Há duas coisas, né? A mudança da mentalidade, aquela coisa assim, olha, vai, cara. E a rede Sara para acompanhar. É necessário ter uma mudança interna antes dessa mudança externa, né? Muito, muito. Né? Porque, na verdade, quando eu saí, eu tomava remédio para depressão, eu fiquei deprimido. Porque era muita coisa realmente para uma mentalidade de 19 anos, um jovem, né? E nesse contexto eu lembro que eu me sentia um coitado. Eu falava, cara, por que isso comigo? Né? O que eu fiz para merecer isso? E mudou. Não foi aquela coisa, olha, eu mereço isso. Eu não ficava mais me perguntando por que eu tinha feito para merecer isso. Eu falava, não, eu mereço isso. Em algum momento, Deus falou assim, Rodrigo, você merece isso. Você vai passar por isso, porque isso daqui vai mudar a sua vida. E aí foi essa mudança de perspectiva que possibilitou que eu conseguisse passar esse momento complicado. Como é que começou o estudo para concursos públicos? O concurso, ele foi algo assim, a faculdade eu não quis fazer o direito porque eu senti que eu não ouvia nada. Então eu falava assim, olha, o direito ele é muito falado. Então eu vou para dentro da área contábil mesmo, que eu já tenho uma familiaridade e vou fazer. E nessa entrada, todo mundo começa na iniciativa privada, né? Eu via que a iniciativa privada, muitas vezes, ela é cruel. Ela é cruel, né? E eu falei, olha, o concurso é o sonho, né? Ele é o sonho. E aí eu vou estudar para o concurso. Então, eu vou continuar na iniciativa privada, mas paralelamente eu estudo para o concurso. E ali eu comecei essa maratona, porque não era aquela coisa da estabilidade, era aquela coisa de ter uma progressão de carreira garantida em lei, né? Então era uma coisa mais segura. E ali eu comecei a fazer várias provas. Foi aí que entrou aquelas mais de 40. Né? E muitas vezes eu estudando, eu descobria que eu tinha errado, entendido algo errado na hora da prova. Porque eu não tinha aquela dica do professor. Né? Eu ia para uma sala, eu não entendia nada, então eu estudava sozinho e os materiais já não eram tão bons. Você, em razão do acidente, perdeu 95% da sua audição. Para todos os efeitos, você era surdo, né? E havia uma promessa futura de uma cirurgia que você fez, né? Sim. Por isso que hoje nós conseguimos interagir dessa forma, mas essa cirurgia demoraria aí 10
demorou, no seu caso, 14 anos para ocorrer, para a tecnologia, né, médica chegar ao patamar que permitiria que isso fosse possível, né? Isso, quando a primeira vez que nós soubemos, né, essa cirurgia é um implante coclear. São dois aparelhos, um interno e o externo. Então esse interno ele fica embaixo do couro cabeludo ali. É uma alta tecnologia, ele é chamado de ouvido biônico. E aí, na primeira vez que eu tive contato com o otorrino sobre isso, ele falou para mim assim, Rodrigo, olha, você vai ter que esperar mais ou menos uns 10 anos. A tecnologia não é boa, os médicos não têm tanta experiência com o assunto. A gente tem viajado muito para a França, para congressos, para a gente melhorar isso. As cirurgias que estão sendo feitas hoje são casos extremos, que é a pessoa que perdeu a audição e também a visão. Então a gente precisa tentar algo. Aí, o seu caso, é melhor esperar. Então eu falei, olha, vamos esperar. Enquanto isso a gente vai se virando, né? Vamos virar, mas vamos esperar. E no final das contas eu esperei 14, esperei mais 4 anos a mais. E você fez toda a faculdade surdo, depois entrou no mercado de trabalho praticamente surdo, como auditor, que é uma pessoa que tem que escutar, né, ouvir, avaliar, né? E como é que foi? Houve preconceito? Como é que houve uma dificuldade para conseguir entrar, conseguir um emprego? Como é que você fazia para... você me contou que conseguiu aprender a ler melhor os lábios das pessoas, fazer leitura labial. Como é que você fazia? Teve um evento que foi muito interessante porque eu conversei fazendo a entrevista na empresa de auditoria e a última delas era com o sócio, né? Porque tem aquela hierarquia dentro da empresa da auditoria e o sócio é o dono. Então, olha, vamos fazer uma entrevista com o sócio. E aí ele pegou e falou para mim assim, Rodrigo, como que você vai fazer uma auditoria no nosso cliente se você não escuta nada? Eu falei, olha, é uma pergunta muito boa, mas eu vou fazer do mesmo jeito que a gente está fazendo agora. Eu só preciso conversar com ele. Então, do mesmo jeito que eu converso com você, eu converso com o seu cliente. Aí sempre teve uma barreira, né? Sempre teve uma questão de dificuldade a mais. E ela sempre vai existir, né? Mas eu tive que me adaptar. Uma das coisas que eu percebi no contexto é que o contador ele é muito introspectivo. É da característica mesmo. O cara faz contabilidade, ele já é mais fechado. E aí eu falei, eu não posso ser assim. Eu tenho que ser mais extrovertido. Então eu investi nessa questão de me tornar uma pessoa extrovertida. Porque eu teria o mesmo título, eu seria o contador, trabalhava com auditoria, mas eu teria um quê a mais, que era esse aspecto extrovertido para a conversa. Um diferencial. Entendi. E quando é que começaram a vir as aprovações? Olha, antes de aceitar assumir um cargo, tiveram várias. Mas como eu fazia todas as provas que apareciam, eu aprovava e falava... Né? Isso. As provas da sua área. Isso. Aí eu falava assim, pô, eu não posso trocar o meu salário na iniciativa privada, o meu cargo na iniciativa privada, por aquele salário morando no interior e para trabalhar, não vai rolar. A primeira vez foi em 2011 na Petrobras. Foi quando eu passei assim aquele período de mais tenso da vida, né? Porque eu falei, cara, como que eu vou? Porque o salário do edital ele não era compatível. Eu falava assim, eu não posso trocar o meu salário. Nessa época eu já era gerente de auditoria interna. Eu não posso trocar o meu salário pelo salário do edital. Não rola. Embora eu tenha ficado muito tentado, não vai rolar. E aí, vários contatos, consegui uma pessoa de dentro da Petrobras e ele falou assim para mim, quanto você ganha? Eu falei, X. Ele falou, vem. Eu falei, vem, compensa. E aí eu descobri outro mundo, né? Foi aí o primeiro impacto que eu tive, que eu falei assim, olha, o salário do edital não dá para confiar tanto, né? Então aí foi a primeira lição que eu tive. Então o meu primeiro contato foi em 2011, né, quando eu assumi o cargo lá na auditoria da Petrobras. Você passou nesse concurso enquanto você trabalhava? Sim, a vida inteira.
na verdade é um mito que muitas pessoas acreditam, né, que só passa em concurso quem se dedica exclusivamente aos estudos. Você estudava à noite? Como é que era? Gabriel, sobre o mito, o que eu percebo hoje? Quem passou no meu concurso na Petrobras, todos trabalhavam. Todos, sem exceção. Quem passou no meu concurso na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, a maioria trabalhava. As pessoas que trabalham comigo, quando eles foram aprovados, eles trabalhavam. São poucos os casos do cara que, olha, não trabalha e passa. São poucos. A maioria trabalha. Né? Então é a maioria daquele cara que está na iniciativa privada ou que está na administração pública e já tem aquele cargo que vai subir o degrau. Mas ele trabalha. Né? Ele trabalha. E aí a minha rotina era basicamente de 8 às 18, full time, iniciativa privada, porque vários clientes para atender, o tempo inteiro tinha que resolver alguma coisa. Rotina pesada, exigindo resultado, né? Bastante. Lidando com muito dinheiro, imagino, porque é auditoria. Era o tempo inteiro. E ali, então das 18 até as 20 horas era o momento que eu tinha para ficar com meu filho, seu xará, o Gabriel. Né? Então, ele era novinho, a gente dava aquele banho, janta, fazia dormir, ele dormia e aí eu começava. Às 8 horas, 8h30, começava a estudar e ia até 1, 2 horas da manhã. Quando estivesse funcionando, o tic-tac estivesse funcionando ali, eu ficava. Aí depois eu parava. Né? Então a rotina assim, era trabalho e estudo à noite. Nunca estudei exclusivamente estudando para o concurso. Como é que você virou professor? Professor foi uma imposição, na verdade. Estudando para o TCU, eu sempre tive contatos com professores, né, e se tornaram amigos. Tenho amigos aqui no GRAM. E aí eu passava por aquele período de revisar a aula. Olha, eu vou fazer uma aula X, eu quero que você revise essa aula para mim. Você está estudando, você está revisando. Eu falei, perfeito, manda aí. E aí eu comecei a ter contatos e mandava sugestões e o pessoal falava assim, Rodrigo, por que você não dá aula? Aí eu falava, cara, eu não estou preparado. E esse convite foi durando assim, algo em torno de 10 anos. E eu fui negando durante 10 anos. Até que, recentemente, o cara pegou e falou para mim assim, Rodrigo, você vai dar aula. Aí eu falei, cara, você vai dar o contato aqui, fala com essa pessoa, você vai ter que dar um curso lá, eu já te passei seu nome, não me queima. Eu fui morrendo de medo. Eu fui morrendo de medo. Porque para mim a auditoria era a coisa mais legal do mundo. Era a profissão que eu me sentia realizado. Falei, olha, não existe nada melhor que o trabalho de auditoria. Mas aí eu dei aula. No primeiro dia, eu saí de lá assim, num conflito interno, né? Porque eu falei, cara, a auditoria não é tão legal. Dar aula é muito mais legal. É quase mágico. E aí você vê uma pessoa que chegou com dúvida e você esclarece aquela dúvida. Ajuda aquela pessoa, muda, de certa forma, uma pequenininha parcela, ajuda a mudar a vida daquela pessoa. Foi assim, algo que eu não quero parar nunca, sabe? Porque deu aquele conflito interno e hoje eu tenho mais certeza de que eu gosto mais de dar aula do que trabalhar com auditoria. Sim. Mudou a perspectiva. Qual dica você daria para quem está passando por um momento difícil, um momento de descobrimento, talvez um segundo nascimento como você teve, e está pensando em parar em razão disso, está pensando em desistir, acha que não é capaz, acha que acabou a vida para ela, que não tem para onde ir? Qual dica você daria para as pessoas? Olha, eu acho que a primeira coisa é que todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode. Não existe a pessoa que não consiga fazer algo. Todo mundo consegue. A aprovação em concurso público não é do dia para a noite. A primeira dica que eu daria seria ter paciência. Sabe? Não é algo que vai acontecer do dia para a noite. São essas raríssimas exceções que acontecem. Ter paciência. A pessoa tem que ter um propósito, ele tem que acreditar em algo. E eu tenho um aspecto muito voltado para a religião. Então eu acredito muito em Deus.
que nada que acontece na vida da gente é em vão. Então tudo tem um propósito, né? Então tem esse aspecto espiritual. Então a pessoa tem que se basear também, se apegar a um aspecto espiritual. E ele tem que fazer algo por amor. Então a pessoa tem que amar estudar. Ou ele estuda porque ele ama o resultado daquilo. Então eu sempre estudei, eu sempre estive voltado ao estudo porque eu amo meu filho. Então tudo que eu faço é pensando no Gabriel. Então às vezes eu estou muito cansado, mas eu preciso ficar aqui estudando porque eu vou dar uma condição de vida melhor para o Gabriel. Então eu tenho essa tríade, por assim dizer, que seria a base fundamental para fazer tudo que eu faço na vida. O amor, a espiritualidade, né? Está esse aspecto e esse propósito, né? Então você tem essa vontade de acreditar que você consegue, porque eu acho que todo mundo consegue, não tem quem não consiga. A gente acredita muito nisso, tanto é que a gente tem uma campanha, não sei se foi coincidência ou não, que a gente diz que todo mundo pode chegar lá, todo mundo pode ir mais longe, todo mundo pode ser aprovado. A gente acredita muito nisso, por isso que trazemos histórias inspiradoras toda semana para incutir isso em outras pessoas que talvez acreditam que não conseguem, mas elas conseguem. Conseguem, sim. Há um gigante dentro delas que precisa ser acordado e às vezes basta uma mudança ali, uma pequena virada para isso acontecer. Professor Rodrigo, um prazer muito grande conversar com você, muito obrigado. Agradeço. Por ser nosso professor, muito obrigado pela visita e parabéns pela história tão inspiradora. E realmente você é imparável e sei que ainda vai ajudar muitas pessoas ao longo de sua vida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e assim você vai receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui toda terça-feira, uma reflexão toda quinta-feira, uma entrevista. Até a próxima.